Segunda parte do vídeo: o cearense, o povão e o argumento religioso contra o aborto. Continuando a matéria, cara internauta, vejamos aqui. O povão, como eu já disse, afirma assim: não existe aborto legalizado no Brasil. Não existe. Claro que existe. E eu mostrei os dois casos no artigo 128, incisos 1 e 2 do Código Penal brasileiro. O primeiro caso, quando a vida da gestante corre risco, aí o médico pode fazer o aborto. E quando a gravidez resulta do estupro, de um estupro, o médico também pode fazer o aborto. Então são casos de aborto permitidos no Brasil. Não há punição alguma para quem praticar o aborto nesses casos. Assim como o povão diz que não existe aborto legalizado no Brasil, como isso é uma bobagem, também é bobagem quando o povo diz: no Brasil não existe pena de morte, não existe pena de morte no Brasil. Falso, existe. Errado, errado. Ora, existe sim pena de morte no Brasil. Regra geral, não existe pena de morte no Brasil. Só que há um caso em que existe pena de morte no Brasil. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 47, a linha A. A linha A está lá na Constituição do Brasil. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 47, a linha A. Ali diz: não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, a expressão, quando o povo diz não existe pena de morte no Brasil, está errado. Porque existe sim, existe uma modalidade de pena de morte no Brasil. Está lá no artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal. Percebeu, cara internauta, como o povo brasileiro, por não ler, não estudar, não sabe das coisas, fala besteira? É verdade. Aí está. Existe sim pena de morte no Brasil, no caso de guerra declarada. Se o Estado brasileiro entrar em guerra, há casos ali praticados durante a guerra que receberão sanção penal, a pena de morte. A pena de morte. Muito bem. O aborto. O aborto no Brasil. Como é que as pessoas, a grande parte do povo brasileiro, faz uso de que argumento para combater o aborto no Brasil? O argumento religioso. Argumento religioso. Ora, argumento religioso não é argumento. Com todo o respeito que eu tenho pela religião de qualquer pessoa, pela crença de qualquer pessoa, não é argumento. O argumento religioso não é argumento. Não cabe dentro da estrutura jurídica, dentro do direito. Quer ver uma coisa, cara internauta? Quer ver uma coisa? Veja bem. O que é que diz por aí? Quando você perguntar a uma pessoa comum, que não tem conhecimento de direito, na área jurídica, o que ela diz contra o aborto? Ela diz assim: eu sou contra o aborto, porque só Deus é que pode tirar a vida do outro. Ora, isso é uma infantilidade. Deus algum tira a vida de ninguém. Deus algum tira a vida de ninguém. Quem tira a vida de alguém é o próprio ser humano. Isso é uma idiotice falar uma coisa dessa. Não, porque só Deus pode tirar a vida de alguém.
Deus não tira a vida de ninguém. Eu não vou nem entrar aqui no aspecto religioso, fazer uma análise aqui de cada religião. Não vou. Eu vou apenas aqui mostrar a você, cara internauta, em pouco tempo, vou mostrar a você a fragilidade do que chamamos de argumento religioso. Quem usa argumento religioso para combater o aborto, para criticar o aborto, está sendo enganado por outras pessoas. Porque o argumento religioso não cabe dentro do direito. Qualquer pessoa especializada em direito, qualquer pessoa séria, sabe do que estou falando. O argumento religioso não cabe dentro do direito. Por exemplo, cara internauta, quando alguém vier diante de você argumentando esse aspecto religioso, você pode derrubar essa pessoa na hora. Derrubar com argumentos convincentes, lógicos e científicos. É verdade. Quando a pessoa chega assim, não, eu sou contra o aborto, porque só Deus pode tirar a vida do outro. Você vai fazer o seguinte, primeira coisa, essa pessoa que vier com esse discurso, com essa argumentação, entre aspas, com essa argumentação religiosa, você vai perguntar o seguinte a ele. Você diz assim, meu amigo, então diga uma coisa. Você diz aí, ó, você traz um argumento religioso contra o aborto. Mas você sabe de uma coisa? Que não existe lei alguma, nenhuma lei no Brasil, nenhum código no Brasil, lei alguma, que dá apoio a qualquer conotação religiosa. É a verdade. Por exemplo, mostre-me em qualquer livro de direito alguma menção em qualquer livro de direito que se refira a qualquer religião. Mostre-me. Ora, internauta, ele não vai mostrar, porque não existe. Não existe. No direito de hoje, o direito de hoje é uma ciência. Se arvorou em ciência jurídica. Religião é uma coisa, ciência é outra coisa. E são coisas diferentes, distintas. Se você perguntar a uma pessoa dessa, que vem com esse argumento religioso, se ela vai ficar louca, ela não vai conseguir encontrar em livro de direito algum, livro brasileiro da ciência jurídica, em livro algum de direito, ela vai encontrar qualquer menção a qualquer religião, a qualquer fundamentação religiosa. Não vai. Pega o Código Penal. Nada há ali sobre fundamentação religiosa alguma. Não há. Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Financeiro, Comercial, nada. Nada. O direito de hoje, no Brasil, é uma ciência. E em nenhum livro de direito você encontra algo acerca de religião alguma. Nenhuma fundamentação religiosa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o direito não aceita argumentos religiosos contra qualquer um dos seus institutos. Não aceita. Essa é uma grande verdade. Só que o povão brasileiro, como é um povo que não lê, que não pensa, aí fala abobrinhas e cai na conversa fiada dos outros. Como se o argumento religioso tivesse validade dentro da estrutura do direito. Pergunte também, cara internauta, a essa pessoa que vier com argumentação religiosa, pergunte a ela, peça a ela que traga, por exemplo, qualquer manifestação de um juiz de direito com base em religião alguma. Não há, não existe. O juiz de direito, ele pode se manifestar de três formas. Por meio de despachos, por meio de decisões interlocutórias e por meio de sentenças. Nos despachos proferidos
por um juiz nas decisões interlocutórias proferidas por um juiz e nas sentenças elaboradas por um juiz, não há ali apoio algum, fundamentação alguma, em cima, com base em religião alguma. Não há. Por quê? Porque o direito é uma ciência. Se o direito é uma ciência, você não pode fazer uso de argumento religioso para contestar qualquer instituto jurídico. Isso é loucura, é idiotice. A quase totalidade do povão brasileiro, quando vai fazer uma crítica sobre o aborto, traz o argumento religioso. É porque o povo não estuda, não se instrui, não lê. E fica pegando corda daquelas pessoas que estão lá em cima, que são contrárias ao instituto tal, ao instituto X, e fica jogando abobrinhas na cabeça do povão. O povão fica defendendo argumento religioso. Não cabe. Não cabe. A fragilidade do argumento religioso não pode entrar na estrutura jurídica. Não pode. É impossível. Veja, em livro algum de direito, você tem fundamentação religiosa, referindo-se à religião X. Não, não tem. Nas decisões do juiz de direito, nos despachos, sentenças, também você não tem. Você não tem ali fundamentação alguma centralizada em argumento religioso algum. Não tem, é ilusão. Se alguém quer criticar o aborto, que o faça com argumentos jurídicos, dentro do direito. Aí sim. Você quer criticar o aborto? Então, faça-o usando argumentos jurídicos. Você quer defender o aborto? Então, faça-o usando argumentos jurídicos. Argumentos religiosos? Nada tem a ver com direito. É pura falsidade de pessoas espertas que querem enganar o povão brasileiro. O tempo já está passando, 15 minutos. Continuamos no terceiro vídeo. Obrigado.